Já estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema hipnoterapia. Aliás, tema do momento, potencializado por uma determinada cena em uma novela, onde ocorre uma sessão de hipnose e a consequente cura da paciente. Eu acho que você, como hipnoterapeuta, deve ter ouvido falar muito dessa cena. E teve muitas controvérsias, teve muitos psicólogos que se levantaram e reclamaram bastante da sessão de hipnoterapia. Marcelo, quem pode ser... Vamos falar um pouco da sessão da novela. Eu não assisti a novela, mas eu sei que é uma pessoa que ela se abre para uma sessão de hipnoterapia. Sim. E relata coisas que aconteceram dela na infância, acho que é uma moça, e a hipnoterapeuta, que me parece que é uma advogada, ajuda na cura dessa moça. Assim como eu, né? Assim como você, assim exatamente. Você tem bastante autoridade para falar sobre essa cena da novela. Então, a questão foi a seguinte, eu também não assisti, mas eu li bastante comentário, eu vi bastante sobre o que foi, e dei uma passada agora pela cena que as pessoas continuam me perguntando. Eu tenho o costume de não assistir TV aberta, então eu não vi a cena, mas pelo que falaram, o que aconteceu ali foi uma regressão de emoção. Pela emoção também se entra no estado de hipnose. E dentro dessa, a primeira coisa acho que a gente tem que deixar claro é que é uma fantasia, uma novela. Eu preciso trabalhar a cena de uma maneira que eu alcance o público. Não que eu tenha que trabalhar com a verdade correta do que ocorre numa sessão. Então a primeira coisa que as pessoas confundiram. Segunda coisa, dentro de uma sessão de hipnoterapia, quando se trabalha com regressão de emoção, existe aquela reação que nem a moça teve, que gritou, acho que ela levantou, saiu correndo, alguma coisa assim aconteceu. Isso ocorre, a gente chama de abreação. É uma descarga emocional forte. Só que o hipnoterapeuta tem as ferramentas para manter aquela pessoa dentro de um controle daquela emoção, para trabalhar aquela descarga de uma maneira positiva para ela. Ninguém sai da sala correndo, ninguém levanta gritando. Isso não acontece na realidade. Ela não perde os sentidos do corpo dela. Não. Ela está sabendo que é como se fosse, vamos dizer assim, um sonho paralelo. Você sabe que está aqui no estúdio, está com os olhos... Ah, e outra coisa, não dorme, viu? A pessoa só está com os olhos fechados para poder não se distrair com as coisas em volta. Mas a pessoa não está dormindo, ela está mais acordada do que já esteve a vida toda dela. Então não ocorre isso daí, a pessoa não sai correndo, ocorre da pessoa chorar, ocorre da pessoa gritar, ocorre sim, mas nós temos o hipnoterapeuta, ele tem o controle da situação para poder utilizar aquilo de uma maneira benéfica para o cliente dele. Certo, então as críticas que vieram, uma deve ter sido em relação, como você falou, à licença artística e poética da cena, que deve ter sido bem dramática, tal. Acredito também que deva ter sido assim. Aí eu vi, tem um outro pedacinho na internet em que a advogada, ela tá fazendo a sessão, acho que é o momento que a menina descobre que ela era abusada num lago de tartaruga, alguma coisa assim que eu vi. Mas eu percebi que ali naquela cena há uma condução da pessoa para dentro daquela emoção, que é uma coisa que nós não fazemos. Eu trabalho com o que a pessoa me traz. Eu não posso conduzir, eu não posso criar uma memória. Se eu começar a conduzir o meu cliente, eu crio uma memória falsa nele. Eu estou colocando informações que não existem. Eu tenho que deixar ele trazer. Comumente o que a gente faz? Pergunta se é dia ou noite, se está sozinho acompanhado, se está fora ou dentro de algum lugar, quantos anos tem naquela cena, o que está ocorrendo, e aí vamos trabalhando com isso, mas sem influenciar as respostas, sem influenciar aquilo que ele tem que imaginar, aquilo que ele tem que reviver. Isso é bem legal que você está falando, que eu acho que comumente se pensa que a pessoa que vai para uma sessão de hipnoterapia, ela está totalmente entregue, ela não tem mais sentidos, ela perde o controle dos seus sentidos e ela é induzida. E você está falando que não, a pessoa conduz e você... Conduz. Ela vai te dando os passos da onde que ela está. Repetindo, eu sou o GPS. Se você resolver virar para o lado contrário que eu te indiquei, eu não posso fazer nada. E se você vier me dizendo que quer virar para o outro lado, que você vai programar esse GPS para te levar até lá. Esse é o papel que eu faço. Aí eu até vi também, eu acho que a menina conseguiu se curar do problema dela, eu não vi esse final aí. Me parece que sim. Parece que sim. Então, e realmente isso ocorre, porque ela vai acessar aquela memória mesmo, vamos tirar a fantasia, voltando na licença poética da cena, vai acessar aquilo, vai reeducar, vai ser colocado recursos que ela não tinha para poder lidar com aquilo e vai ressignificar. Não quer dizer que ela não vai saber mais o que ocorreu,
Só que a maneira emocional que ela vai sentir aquilo é diferente. Não tem mais dor, como a gente disse. Sim, e Marcelo, os psicólogos, acho que até o Conselho de Psicologia tal, se levantou, teve uns comentários muito fortes em relação a essa cena e em relação à hipnoterapia. Você sabe me dizer, me explicar por quê? Sim. Vou te dizer o seguinte, a hipnoterapia e a hipnose é livre no Brasil. Existem os conselhos de profissões como fonoaudiólogo, medicina, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e a psicologia que podem utilizar na profissão também a ferramenta da hipnose. Só que você pode ser hipnoterapeuta, ela pode, eu posso, como sou. Qualquer pessoa pode hipnotizar, é livre. E o que aconteceu ali, pelo menos foi as críticas que eu recebi no Facebook, muitos telefonemas de alguns psicólogos, no meu WhatsApp também, dizendo que nós praticamos a psicologia e que só eles podem utilizar a hipnose. Isso é completamente errado. Se você entrar na internet e colocar hipnose, conselho de classe, você vai ver uma lista que pode ser utilizada e a hipnose é livre. Graças a Deus no Brasil é livre. Então essa reação seria mais por um corporativismo? Sim, eles disseram que até o Conselho Federal de Medicina também se uniu com eles para poder fazer essa campanha contra a utilização da hipnose por profissões que não fosse médico ou psicólogo. Como eu acredito que vai acabar caindo naquilo que aconteceu com a acupuntura. A medicina acabou pegando a acupuntura para ela, mas a gente continua indo naqueles senhorzinhos que não são médicos e que sabem muito bem o que estão fazendo. E hoje até o SUS... Sim, e a hipnoterapia também. Foi colocado também lá no SUS. Para você ver como é uma ferramenta e está sendo... Não tem porquê essa rixa entre as profissões. Nós tratamos com o ser humano, o que nós fazemos é um trabalho de melhora do ser humano. De minimizar o sofrimento do ser humano. Acho que a gente tira que se todos nós nos unirmos para poder fazer um trabalho melhor, isso sim. Marcelo, e quem pode ser hipnoterapeuta, como você estava falando? Qualquer pessoa, independente do grau de escolaridade. E quando você avalia as pessoas que querem fazer o curso com você, existe alguma seleção? Quem pode ser, em suma? Porque, ainda voltando ao fato da novela, me parece que era uma advogada, que era coach, alguma coisa assim. Qualquer um pode ser hipnoterapeuta? O coach também pode trabalhar com a hipnoterapia. Qualquer pessoa pode ser. Lá no meu curso, lá na Hipnomais, nós fazemos uma seleção. Eu geralmente trago as pessoas. Eu abro, ultimamente, assim, o nosso curso tem sido mais voltado já para terapeutas. Psicólogo, parapsicólogo, psiquiatra, enfermeiro. Eu já tive enfermeiro, tem outras pessoas que trabalham com outros tipos de terapia também. Teve psicanalista. Religiosos, então, líderes religiosos. Nunca tive nenhum lá. Eu gostaria que tivesse, para poder mostrar para ele o tipo de trabalho que é feito, como que isso é utilizado, até acabar um pouco. Eu recebo muita gente indo lá que não quer que o líder religioso dela saiba que ela está tratando com hipnose porque não é uma coisa de Deus. Essa é a frase que me utilizam. E depois que vem o que acontece, fala, nossa, se isso aqui não for de Deus, me deixar tão bem assim, como que pode? Mas não contam para o líder religioso porque existe um preconceito. Sim. Acreditando que a gente lida com o espiritismo, que é espírito, que é alguma coisa extra de outro mundo que vai acontecer ali. E não é nada disso que acontece. É só um mito. Como aquilo que eu falei para você do reloginho. Uhum. E assim, já aconteceu de você não aceitar alguém? Não aceitar alguém Sim. como aluno? Sim. Que características essas pessoas tinham? A primeira coisa que eu vejo é a questão do caráter. Nós sabemos como conversar ali e deixar que o subconsciente dele mostre certas facetas que a pessoa está tentando esconder. Eu não quero formar ninguém que seja mau caráter. Isso para mim é fundamental, porque a gente está trabalhando com outro ser humano. Ele está indo lá para ser tratado, ele está indo lá porque ele tem um problema. E as pessoas, você sabe, a faca é a mesma para todos, mas alguns usam para matar, outros usam para cortar o pão. E é isso que acontece. Em toda profissão tem pessoas que usam a ferramenta de maneira errada. Então eu não gostaria que acontecesse isso numa turma minha. Claro que pode ser que escape alguém. A gente tenta tomar o máximo de cuidado. Geralmente as pessoas fazem inscrição pela internet, mas eu chamo elas para irem lá para conversar comigo antes de terminar de efetivar. Se ela já efetivou a inscrição dela e já pagou, e eu não quero aquela pessoa na minha turma, porque sou eu que escolho, eu não quero, eu devolvo o dinheiro dela
naquela hora e ela volta para casa dela. Como também no tratamento, se chegam pessoas para se tratarem que realmente não estão engajadas na mudança, eu peço para elas irem embora e o dia que elas estiverem prontas para fazer a mudança, quando elas realmente quiserem se tratar, pode me procurar que eu atendo com todo carinho e todo amor. Certo. O curso quanto tempo é o curso para formar um hipnoterapeuta? Hoje, o último curso que a gente teve foram um curso de 5 dias, uma média de 12 horas por dia de estudo. Depois tem a parte prática, pratica-se no curso, depois tem a prática, tem o acompanhamento para cada aluno. E agora, nesse mês de abril, no dia 7, eu vou estar em São Paulo dando um de hipnoterapia junto com o Vinícius Santucci e o Gustavo Almeida, que são 2 amigos meus formados comigo também, lá pela Omni, quando a gente fez o curso em São Paulo. E a gente vai estar dando um curso de 9 dias de hipnoterapia. Nós vamos abranger todo o espectro que precisa para ser utilizado, não só a hipnose clássica. E você está falando de hipnose clássica. Dá uma pincelada para a gente quais são os outros tipos de hipnose. Então, para tratamento a gente usa, o que a gente fala da hipnose clássica? É uma hipnose mais direta. É uma hipnose do é ou não é, vamos dizer assim. Existe a hipnose ericksoniana, ela trabalha com uma linguagem mais metafórica, trabalhando as imagens sem ser de uma forma direta. Talvez você queira que isso ocorra. Em algum momento na sua vida pode... A hipnose clássica não. Nesse momento você vai fazer isso, isso, isso. Nesse momento é isso, isso, isso. Vá para aquela cena da primeira vez que isso aconteceu com você. Então a gente vai mais diretamente ao ponto. Então essas são as 2 principais linhas de tratamento que a gente tem no Brasil. Tem a condicionativa, eu não posso opinar que eu não conheço muito bem como é, porque eu trabalho com clássica e algumas coisas de ericksoniana. Então são essas 3 linhas que eu acho que no Brasil estão mais em auge hoje. Já a clássica se subdivide em hipnose clássica e hipnoterapia, a hipnose de palco e o street hipnose. Street hipnose é o quê? A gente vai para a rua e vai brincar com as pessoas com a hipnose. Claro, com todo respeito, com ética, tudo certinho. E é legal que você leva para mostrar para as pessoas como a mente dela cria a realidade que ela vive. Isso é o mais interessante. Me conta um exemplo disso. Por exemplo, colar a sua mão. Ou colar o seu olho. Ué, não tem cola nenhuma, como colou? Mas para você estava colado. A sua mão está colada, mas não tem cola, mas está colada, tá. Então você acaba criando a realidade. Imagina uma pessoa que fala que nem eu, sem parar, perdendo a voz e não conseguindo falar mais. Essas são as brincadeiras que a gente acaba fazendo na rua, divertindo as pessoas adoram, nunca tivemos nenhum problema. Sempre vem pais trazendo filhos, netos trazendo avô que querem ser hipnotizados, é muito, muito interessante. Geralmente a gente faz na Praça Santa Terezinha, em Taubaté, porque ela já se criou um núcleo que as pessoas sabem que no sábado e no domingo vão aparecer os hipnotistas para fazer. Marcelo, uma sessão de hipnose, agora vamos voltar assim para o consultório. Você pode falar para a gente mais ou menos como que são as etapas? Alguém te procura, eu estou te procurando justamente porque eu tenho medo de barata. Explica pra gente mais ou menos como é que funcionaria isso. Você entrou em contato comigo, primeira coisa que a gente vai fazer, uma sessão de avaliação e entrevista. Essa sessão vai durar em torno de 1h30, 2 horas, onde você vai colocar o seu problema, onde eu vou ouvir, vou lhe explicar sobre a hipnose, sobre a hipnoterapia, te contar dos medos, dos mitos que a pessoa passa e preparar você para a sessão. Após isso, ainda vou te enviar um áudio que vai terminar de dar mais detalhes ainda para você sobre o que vai ocorrer. Aí nós vamos marcar a sessão de hipnoterapia. Aí tem um tempo, então, para mim fazer um... Pode ser tipo 3 dias, geralmente, 3 a 5 dias, para entrar na sessão de hipnoterapia. Aí quando você chegar, eu vou testar você para ver se você realmente se preparou. Se você não se preparou, você vai voltar para casa. Porque não adianta nada eu colocar você na cadeira, você vai perder dinheiro e eu vou perder tempo. Então eu quero tratar quem realmente quer ser tratado. E parece muito estranho isso, mas realmente eu faço isso. Falo, pessoa, não, você volta e nós vamos remarcar, você treina, faz todas as etapas que eu passei para você para poder ter um tratamento efetivo. Senão nós dois aqui não vamos servir para nada. Aí marca-se a sessão. Chega na sessão, eu vou colocar a pessoa em transe. Eu uso na sessão a indução do Dave Elman. É uma indução que você vai entrar com a pessoa relaxando, vai durar em torno de 1 minuto e meio para entrar no transe com essa indução. E aí nós vamos o quê? Procurar
o evento causador inicial daquele problema. É uma emoção que está 1 segundo antes daquele problema aparecer. Sabe, na hora que a pessoa vê a barata, vem aquela emoção e depois ela entra no pânico. Essa emoção antes dela entrar em pânico do medo de barata é que a gente vai procurar. Ela que é o gatilho que dispara aquilo. E pode ser qualquer coisa. Pode não ter nada a ver com a barata. Certo. E o processo curativo, como que se dá? Então, aí nós vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos conversar com aquela criança, que geralmente é do 0 aos 6 o problema. Vamos supor que foi aos 4 anos. Vamos conversar com aquela criança. Eu vou levar você, adulto, lá para conversar com aquela criança. É você que vai dar todo amor, carinho, atenção. Vai agradecer a ela por ter te protegido. Vai se colocar à disposição dela agora para protegê-la. E vamos ressignificar e testar isso daí. Eu vou trazer você e vou levar de novo você na cena para ver se aquela emoção foi ressignificada. Nós vamos pendular entre o problema e a solução para poder você obter recursos. Depois disso, tá tudo legal, tá tudo bem, aquela emoção se minimizou, nós vamos entrar no que eu chamo de sala branca. Nós vamos fazer aí as sessões de perdão. Trazer as pessoas que ofenderam, que magoaram, rasgar a dívida com essas pessoas. Depois disso, nós vamos para a sala cinza, aonde ela vai fazer a limpeza interna dela de tudo aquilo que ainda magoa, que ainda fere, de conceitos que ela não quer mais, de palavras que ela não gosta, de coisas que ela faz e ela não está mais afim, que ela sabe que aquilo não faz bem para a vida dela. Depois disso, nós vamos fazer uma ponte para o futuro, para que ela se veja como ela está lá no futuro, porque para a mente tudo é real, não tem fantasia. Então, se você se vê no futuro, você se direciona para aquilo. A sua mente direciona. Tudo que você foca, você recebe mais do mesmo. Tudo que você foca, expande. Que nem mulheres grávidas dizem que quando estão grávidas, só vê mulher grávida na rua. Quando está com o bebê no colo, só vê o bebê. A gente, quando escolhe um carro, compra o carro, só vê aquele carro. Porque você focou, você vai receber mais do mesmo. E se eu levo você para o futuro e você vê como está a sua vida depois da mudança, você já tem essa imagem guardada na sua mente. A sua mente vai começar a trabalhar. Ah, mas é a lei da atração? Ah, é a lei do... Não, não é. É um estado natural. Você já viu aquilo, a sua mente viu, puxa, é isso. Criou aquela imagem, ela te direciona para aquilo. Como se fosse o foco da mulher grávida do carro que você comprou. Depois disso você vai voltar para sua casa. Isso já passou umas 3 horas e pouco, nós dois juntos na sala. E você vai voltar para o retorno e nós vamos medir tudo o que ocorreu. Como é que você está se sentindo? Quais foram as mudanças? Você dormiu bem? Você se alimentou direito? O que está acontecendo? Como que isso está sendo na sua vida? Para a gente ver o que ficou de aresta para a gente aparar isso daí também e deixar 100%. Muito legal isso que você está falando. Isso para mim foi uma novidade, é saber que você é a própria pessoa que conduz a sua cura. Sim. Não tem magia, não tem um poder sobrenatural, não tem vidas passadas ali, é você mesmo que conduz a sua cura. Só você pode se curar. Ninguém pode fazer isso por você. As pessoas podem te auxiliar a melhorar, podem te auxiliar, usando até esse termo, entre aspas, cura, pode auxiliar você a isso, ajudar a você a pegar aquela estrada e se conduzir. Mas eu jamais posso fazer a mudança em você. É você que faz a mudança. Marcelo, agora só para encerrar. Sim. Há casos de pessoas que te procuram para coisas que não têm, de repente, ligação com hipnose? Elas querem, de repente, eu ouvi dizer, não sei se isso se confirma, que há pessoas que procuram hipnose para emagrecer, para fazer um tratamento de emagrecimento. Sim. E isso sim, é possível. É possível? Sim, é possível, sim. Além disso, quais outros casos de pessoas que procuram dependência química, alcoolismo, drogas, emagrecimento, pessoas que têm isso consegue compulsão. Resultado? Consegue. Que nem quando a gente trata com dependência química e emagrecimento, é um tratamento mais longo, porque tanto a pessoa que come muito como a que utiliza um produto químico, uma droga, por exemplo, tem recaídas, tem crise de abstinência. Pode ver, todos nós somos viciados em açúcar. Ninguém fica sem açúcar. Tira o açúcar da pessoa para você ver como ela fica. Ela fica irritada, ela fica nervosa, ela perde o sono. Então as pessoas têm essa faceta nesse tipo de tratamento. Então é uma coisa um pouco mais longa, com mais sessões intermediárias de 1h30 mais ou menos, para poder ver o que está ocorrendo com a pessoa, para que ela não caia novamente naquela situação. Então eu estou tratando um dependente químico, ele está comigo há 2 meses, nós
não teve recaída, não utilizou mais a substância química que ele utilizava, mas periodicamente de 15 em 15 dias ele vai até lá e eu converso com ele. Agora, essa semana ele vai voltar e nós vamos aumentar, se tiver tudo certo, aumentar o período para 30 dias, depois para 2 meses, depois 3 meses, 4, 6 meses, 1 ano. Depois de 1 ano aí tá tudo certo. Então é um pouquinho mais longo, porque é um modo diferente de lidar. Diferente do que se fosse uma depressão, por exemplo, uma ansiedade, o medo de andar de elevador, um trauma. Seria muito mais rápido, muito mais fácil, entre aspas. Okay. Cada ser humano é um ser humano. Marcelo, alguma última palavra, uma indicação do seu site, da sua fanpage? Então eu queria falar para você, tem o site, aqui nosso site é www.hipnomais.com.br e no Facebook é Hipnomais. Dá uma conferida lá. Tem sobre os tratamentos, tem sobre o nosso curso, o nosso endereço, o WhatsApp, tá tudo lá certinho. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui. Foi muito instrutivo aqui para todos nós, inclusive o pessoal aqui da produção do estúdio. Legal. E espero que a gente consiga levar esse conhecimento para toda a população aqui de Jacareí. Chegamos ao fim de mais um TV Câmara Entrevista. Você sabe que para rever este programa, o nosso canal no YouTube é youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta, comente e se você gostou dessa entrevista, não se esqueça, compartilhe também o nosso conteúdo e vá além, mande sugestões de assuntos que poderiam ser abordados aqui. Siga também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e continue ligado na programação da TV Câmara, a TV pública da cidade. Você sabe que semana que vem tem mais um TV Câmara Entrevista com um tema que pode ter sido sugerido por você, aliás. Abraços e continue com a gente.